Como sabemos, a Idade Média dura 1000 anos, ela vai do século V até o século XV, como você está vendo aqui em cima, e ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Já estamos na Baixa Idade Média, já vimos que ocorreram as invasões bárbaras, tivemos o Império Bizantino, que vai acabar agora, no fim da Idade Média, a expansão muçulmana, que existe até hoje, o Reino dos Francos com Carlos Magno e o Tratado de Verdun, que são coisas que você tinha que saber, e ocorreram as invasões dos vikings, entre outros, levando ao feudalismo. A crise feudal é marcada por transformações como o aumento da produção, como a retomada do comércio por causa das cruzadas, resultando numa Europa que está vivendo agora o fim do feudalismo e o renascimento comercial e urbano mais intenso. E, nesse momento, entra o último elemento, que é esse aqui, ó, a formação dos estados nacionais, tá? Que é o surgimento dos primeiros países do mundo, que é o surgimento dos primeiros países do mundo. Antes de entrar nisso efetivamente com vocês, eu quero que você pense uma coisa aqui comigo, tá? Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Que é por que ter um país? Por que nasceu os países? Eu não estou entrando na definição do que é país. Mais tarde, hoje, ainda nesta aula, a gente vai discutir o que seria um país. Mas, por enquanto, a pergunta é, por quê? A quem interessa a centralização do poder? Quem foi prejudicado com isso? Primeiro, vamos lembrar que o senhor feudal tinha um poder local. Com o surgimento, ou no caso, eu acho que é até melhor usar a palavra ressurgimento do Estado, eu não vou dizer que o poder dele acabou, mas com certeza o poder dele diminuiu. Com certeza o poder dele vai diminuir. E aí vem aquela pergunta, por que a nobreza feudal tolerou o surgimento do Estado e apoiou? Porque quem não lembrou, ela está em crise. Ela não está no melhor momento da vida dela, não. Não foi uma escolha, foi uma sobrevivência. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Quando o Estado surgiu, o Estado vai garantir um território. E quem está dentro desse território vai ter uma identidade. Ou seja, a partir de agora, eu sou francês. Isso é uma identidade nacional. Isso importa para muita gente, inclusive talvez para essa nobreza. Esse é o ponto 2. Agora, não há dúvida alguma na história. O elemento que mais impulsionou a centralização do poder e a formação dos Estados modernos, a ampliação do poder do rei, não é? A centralização do poder na figura de um monarca, não há dúvida. Quem fez isso se chama burguesia. Portanto, o surgimento do Estado está diretamente relacionado, na época moderna, aos interesses da burguesia. E essa é uma pergunta que eu não posso deixar de responder para vocês. Tá? Você não pode sair daqui sem ser capaz de entender por que e qual era o interesse da burguesia com esse Estado. Para isso, a gente vai ter que falar das limitações do comércio nessa retomada. Das limitações desse comércio nessa retomada. Como assim? Eu quero que você imagine aquela feira, a feira de Frankfurt que eu te falei, a feira de champanhe. Você está lá cheio de produtos. Produtos que vieram do Oriente. Você foi lá e viu uma seda para comprar. Você está pensando em comprar uma pimenta do reino, um açafrão, que não é o seu, viu, goiano? Seu açafrão não é igual a esse é da flor, esse é caro, esse é uma especiaria, isso não é uma raiz. Você também vai comprar um pouco de trigo local, você vai comprar um produto local que é trigo, e nessa mesma feira você pretende levar lá do norte da Europa, a gente já te deu essa aula, lã. Então você realmente vai encher a burra. Você trouxe a carrocinha e vai comprar seda, vai comprar açafrão, vai comprar amendoim, vai comprar um pouco de trigo, um pouco de aveia, vai comprar lã e vai voltar para a sua região. Tá? Você realmente vai gastar. Primeira limitação que você vai enfrentar. Primeira limitação.
Moeda. Você trouxe uma moeda, mas é a moeda sua, que é diferente da moeda lá da feira. Você precisa de câmbio. E nem sempre ele é justo. Pior é que havia N moedas na Europa rolando ao mesmo tempo, porque muitos nobres começaram a cunhar moeda. Portanto, você não tinha uma unificação da moeda. Essa é a limitação 1. Limitação 2. Tá? Isso, perfeito. Para quem perguntou, deixa eu falar para aqui para todo mundo. É isso mesmo. Essas limitações são antes do surgimento do Estado. Na verdade, é exatamente para suprir essas limitações que o Estado está surgindo. Ou seja, a burguesia percebeu que ela vai precisar de um Estado para poder fazer. Vamos dar um exemplo aqui, que eu acho que ficou muito fácil no né? O que todo mundo sabe que vai surgir nos países? Moeda nacional. Então, o governo unifica a moeda para dinamizar o comércio. É o governo que unifica essa moeda. Então, você está vendo? A burguesia percebeu que tinha um problema, que era a moeda espalhada pela Europa de um monte de tipos diferentes, uma diversificação de grandes moedas na mesma região. Aí eu apoio a formação de um Estado, esse Estado, por meio do governo, unifica a moeda e cria a moeda nacional. Por isso, todos os países do mundo têm moeda. Isso tem a ver com o capitalismo que está nascendo aqui. Beleza. Joia? Então, isso aqui, gente, é por que o Estado surgiu. Qual que é o interesse da burguesia de apoiar o Estado, de apoiar um rei que vai ser absolutista, tá bom? Então, um exemplo de limitação à moeda. Um segundo exemplo, que eu acho que é muito legal de você aprender, é que quando eu cheguei para comprar minha lã, eu virei para o cara, tá? Eu virei para o cara e falei, olha, tem essa lã aqui, tem essa lã aqui. Como é que eu vou fazer? Tá? O cara falou, vai, eu vendo. Eu recebo essa moeda sua. Foi ótimo, pelo menos um alento. Só que não tem unidade de medida. O cara vai me dar quanto de lã por quanto de trem. Aí eu vou em outro lugar, é outra medida. Eu vou comprar pimenta do reino, o cara falou, vou te dar uma mãozada. O que é mãozada, moço? Eu tenho medidas diferentes. Em um lugar é um covado, em outro é uma palma, em outro é um dedão, eu não sei. É uma bagunça. E a terceira limitação é muito importante. A terceira limitação é muito importante. Eu sou um mercador. Lembra que eu fui lá comprar seda, fui comprar trigo? Eu preciso que alguém me proteja. Porque eu vou levar esta merda todinha para fora. E quem é que vai garantir que o meu trigo não vai ser roubado? Quem vai garantir para mim que eu não serei saqueado? Compete até hoje ao Estado um negócio chamado segurança pública. Segurança pública. Portanto, como surgiu o Estado moderno com os reis? Com a crise da nobreza, que se protegeu subordinando-se ao rei, com o apoio da igreja, porque a igreja sempre que vê que uma coisa está sendo transformada, ela apoia e se associa a ela, e, sobretudo, com o financiamento da burguesia em troca desse Estado, garantir a dinamização da economia. Que medidas esse Estado tomou para garantir a dinamização da economia? Unificou as moedas, criando as moedas nacionais. Unificação de pesos e medidas, por exemplo, qual foi a unificação francesa? O rei pegou o cetro dele e disse que o cetro era a medida oficial e virou 1 metro, partido em 100 partes, criando o sistema métrico. Pegou e fez o grama e o quilograma. Os ingleses fizeram milhas, jardas, os. Os portugueses, gente, você sabe o que eles fizeram, não tem lógica. Eles determinaram a légua, não é isso? E a arroba. Cada país criando seu peso e medida, sua unificação de pesos e medidas, para facilitar o comércio. Dessas unificações, 2 se espalharam pelo mundo, porque esses países serão os capitalistas mais fortes, a França e a Inglaterra. Por isso, a maior parte do mundo hoje
ou usa o sistema métrico francês ou o sistema de milhas inglês. Tá? O sistema português praticamente desapareceu. Mas de vez em quando ainda tem a história de arroba, por exemplo, para o mercado da pecuária. É o antigo sistema de pesos português. Tá? Léguas, de vez em quando vocês estão falando, andei uma légua, porque era a forma de distância portuguesa, tá bom? Então, os burgueses conseguiram a unificação de pesos e medidas com o Estado, conseguiram a unificação da moeda e conseguiram a segurança pública, a formação de força armada para proteger as estradas, para manter a ordem. O Estado é o fomentador do desenvolvimento econômico. Enquanto isso, o desenvolvimento econômico dá dinheiro para a burguesia, que sustenta o Estado. E nesse momento os dois saem ganhando. Então, um esquema que eu posso desenhar para encerrar é o que é esse Estado nacional que está nascendo, que a gente chama de governo absolutista. É a aliança de 4 setores. O rei, representando o Estado e o principal setor, tendo plenos poderes, sustentado por uma burguesia que, em troca, vê a economia ser dinamizada. Você vai chamar esta troca aqui, ó, de mercantilismo. Você já viu com metralha. E esse rei associado a 2 setores que o apoiam, não o sustenta, que o apoiam. E, em troca, o rei mantém esses 2 setores com benefícios. No caso, obviamente, a nobreza, que vai viver de privilégios, que vai manter o seu status quo, que não vai pagar impostos, tá vendo? Quem sustenta é a burguesia. E os trabalhadores gerais. E o clero. Repetindo, numa escala um pouco mais elaborada agora, a estrutura do feudalismo. Aqueles que oram, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Primeiro, segundo, terceiro estado. Só que o terceiro estado ficou mais complexo. O terceiro estado antes era de servo. Agora o terceiro estado vai ter do rico burguês ao miserável proletário e ao ainda explorado servo com resquícios. Que isso vai durar até a Revolução Francesa. Por isso, lá na Revolução Francesa, se estudou que ainda tinha primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Esta é a formação. Por que eu gosto de fazer isso antes? Porque tem aluno inocente que acha que o Estado moderno é a união do rei com a burguesia. Não. O rei está atrelado e está unido à nobreza e ao clero. O rei tem uma relação de reciprocidade com a burguesia. É um toma lá da cá. Tanto que isso explica a matéria futura, que é só no segundo semestre. Que é qual matéria? Porque houve as revoluções burguesas. Por que teve a Revolução Francesa? Porque a burguesia, com o tempo, vai se consolidar, vai se fortalecer, e aí ela vai achar que não precisa mais do rei. O rei é um instrumento para consolidar o capitalismo. E o capitalismo vai se consolidar a partir da sua origem. E a origem dele é o mercantilismo. Ok? Isto é o conceito básico que você tem que saber de transição do feudalismo para o mercantilismo, de transição do mundo descentralizado para agora um mundo centralizado. O que você vai ver a partir de agora comigo, se ninguém tiver dúvida sobre isso, é caso a caso como isso aconteceu. Entenda a diferença. A gente não está discutindo mais como que foi, mas sim a forma que foi. Entende a diferença? Como que nasceu Portugal, como que nasceu Espanha. Não por quê, porque nós já vimos. Então, vamos a cada um dos casos. Formação de Estados Nacionais. Primeiro, conceito Mobral. O que é Estado Nacional? É o nome que a gente dá para um país. E um país surge da junção. Qualquer país tem que ter essa duas junção, Estado e nação. O Estado é formado por território e exército. Se o Estado é formado por território e exército, ele é a parte fisicamente concreta. Ele é a parte física de um país. Ó, eu estou no Brasil porque, não é? Eu estou dentro do território nacional, é a parte física.
Já a nação é formada pela língua nacional, que pode ser uma ou várias, Canadá tem duas, Peru tem duas, Brasil tem uma, não tem dialetos, aqui é só uma língua nacional mesmo, e formada pela cultura, pela identidade do povo. Tá? Então, a nação é o aspecto abstrato de um país. Certo? Eu posso estar no território francês e ainda assim fazer parte da nação brasileira. Então, o sentimento de pertença, de que eu faço parte daquele povo e que eu tenho orgulho disso, é ser nação. Já Estado é a parte territorial. Né? É a parte territorial. A junção dos dois forma um país. O primeiro mundo que conseguiu fazer isso foi Portugal. Tá? Por isso, o Brasil só vira país depois da independência, porque com a independência, você tem um território com seu próprio governo e formando seu próprio exército. Ok? Isso é que é um Estado nacional. O primeiro Estado nacional que surgiu foi Portugal e Espanha. Isso aconteceu por meio da Guerra de Reconquista. Tá? Da Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? Foi um processo histórico de 5 séculos, começa no 11 e termina no 15, no qual famílias expulsaram os árabes, na época chamada de mouros, da região da Península Ibérica. Tá? Vou te mostrar aqui e quero reiterar um detalhe agora. Vossa Senhoria já teve aula disso com o Metralha. Eu vou fazer uma revisão. Esta é a primeira matéria que o Metralha te dá no início do ano, quando ele vai falar de formação de Portugal para falar de expansão marítima, certo? O que você está vendo aqui são vários mapas que vão se sobrepor. Fica esperto e observa. Esse primeiro mapa é o mapa, então, do século VIII, quando toda esta área, eu não vou pintar nesse mapa não, porque eu vou escrever ele várias vezes. Deixa eu botar só um apontador que eu acho que ajuda. Toda esta área que você está vendo aqui, ó, pertence aos árabes. Árabes esses estavam avançando aqui para cima, mas foram barrados por Carlos Martel, lá da história de Carlos Magno, o vovô do Carlos Magno. Este é o domínio árabe máximo. Tá? Aí você tem áreas aqui em cima que ainda tem uma presença cristã resistindo, onde vai estar um povo chamado bascos, que estão no mesmo lugar até hoje. Tá? Onde vai ter uma cidade famosa chamada Santander. Então, essa área aqui. E aí, de repente, o mapa muda um pouco. Quando chegamos no século X, 10 para o 11, algumas famílias cristãs se destacam. E aqui agora a gente vai falar dessas famílias cristãs. Essas famílias cristãs são nobres que resistem à presença muçulmana. Dessas famílias, 4 se destacam. Tá? 4 se destacam. A família de Castela, a família de Aragão, a família de Leão e a família de Navarra. Quando olhamos para o mapa, no século XI perfeitamente, já ficou claro essa divisão. Tá? Tá aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, está bem claro, mas eu acho que dá para olhar no seu slide. Se não der, tá vendo essa área que eu estou circulando aqui? Ó, é Leão. Essa é a região de Leão. Essa é a região de Castela, Navarra e Aragão. Tá? Essas são as grandes famílias cristãs que participaram do processo de conquista. É óbvio que elas estão sendo influenciadas por um ideal cruzadístico. Haja visto que é uma guerra entre cristãos versus os mouros, que são os árabes que dominavam a área. A vitória dos cristãos leva à formação de Portugal e Espanha. E até hoje, isso é lembrado pela tradição religiosa. Agora, Pirenópolis acabou de cancelar a festa deles, que era de Cavalhadas. A festa anual religiosa de Cavalhadas, de Pirenópolis, é uma homenagem à Guerra de Reconquista. Por isso tem um grupo sempre de azul e outro sempre de vermelho, que representa exatamente a luta entre cristãos e mouros. Ok? Veja que eu vou continuar o mapa. Aí aqui agora, eu já mudei bastante o mapa e eu preciso de uma atenção maior de vocês. Tá? As famílias cristãs já ocuparam um bom pedaço do mundo árabe.
O mundo árabe já está espremido aqui na parte mais embaixo. A gente já está numa situação onde os cristãos estão tendo condição de vitória. E nasceu uma coisa que eu preciso que você enxergue. Nasceu uma coisa que eu preciso que você enxergue. Que é essa aqui, ó. Vou até fazer uma seta nela. Isso aqui, ó. No processo de expulsão dos mouros, essa região que está mais escura aqui, ela estava tendo muito mais resistência do que as outras áreas. Ocupar essa região aqui, ó, que tem um X, foi muito mais fácil do que ocupar essa área. Por isso, as famílias cristãs começaram a buscar ajuda lá fora. Você é um nobre europeu. Você mora no que hoje é a França. Se tem uma coisa que o nobre é, é desejado por terras. Pior, vamos ver se lembra que a matéria é uma só. A matéria é baixa, idade média, a matéria é uma só. O que está acontecendo para a nobreza? Né? Falta de terras nesse período, não foram até para as cruzadas em busca de terra? Por isso, quando a família de Leão e Castela, juntos, que são essas duas famílias aqui, ó, juntos, viraram para uma família francesa chamada Borgonha e pediram para os Borgonha vir ajudar na guerra, os Borgonhas foram, em troca da promessa que ganhariam um pedaço de terra. E, portanto, esta área que agora eu marquei de azul, depois eu vou apagar tudo isso, viu, gente? Que eu marquei de azul, não era mais comandada apenas pelas 4 famílias originais. Apareceu um grupo de franceses e ela acabou ficando dos Borgonha mais dos Castela. Eles se juntaram por meio de casamento e esta área ficou para eles. Ah, por que você está perdendo um tempão falando desta área? Porque esta área tem este nome. Condado Portucalense. Esse é o nome da área. Condado Portucalense. É a origem, é a semente do futuro Portugal. Enquanto o Condado Portucalense era governado por Borgonha e Castela, os Leão e os Castela, que é essa área que eu marquei aqui, ó, de azul, estão se unindo também por casamento. De forma que os Castela estão bem mais poderosos que as outras famílias. Olha o tanto que eu vou empurrando os caras para lá. Olha a união dos dois aí pronta. E do lado de cá, também teremos uma superação dos Aragão. Portanto, neste momento, a gente tem que reconhecer, deixa eu voltar uma vez o mapa aqui, que os Castela estão se destacando daqui, e os Aragão estão se destacando daqui. Enquanto isso, essa área de cá vai viver uma guerra pessoal. O pessoal que morava aqui no sul, numa região chamada Algarve, se rebela contra os Borgonha, porque os Borgonha estavam insistindo no feudalismo na região, estourando uma revolta do sul da região contra portucalenses. Acontece que essa revolta foi liderada por uma cidade que está bem aqui, ó, onde eu marquei esse azul aí agora. O nome dessa cidade, todos vocês já ouviram falar. O nome da cidade que liderou essa revolta, você estudou com metralha, chama Avi. Avi. E por isso, os Avi, a família que nasceu em Avi, liderada por um homem chamado Dom João, que era navegante, derruba os Borgonhos Castela e assume o controle de toda esta área. Este homem chamado Dom João vai se autoproclamar rei e virar Dom João I, rei de Portugal. Portanto, por favor, senhoras e senhores, vamos tentar resumir essa parte cá. Como nasceu Portugal? Beleza, eu volto, estou falando, vou falar dele de novo aqui, ó. Estão perguntando, não entendi como ocorreu o conflito. Vamos lá. Acontece que, eu vou fazer de novo então e apagar de novo, tá, gente? Acontece que essa região norte era dominada pelos Borgonha e pelos Castela. Mas os Borgonhas são franceses e estavam tentando enfiar o feudalismo na região. E o pessoal que vivia nessa área mais ao sul aqui, ó, era comerciários. Tinham muitos comércios, inclusive com os árabes. Nunca tiveram problemas com isso, tá? Nunca tiveram problemas com isso. E, à medida que o feudalismo crescia nessa região, que eu estou marcando de azul,
A resistência desta área vermelha era maior. E isso acabou virando um conflito. De um lado, os Borgonha, do outro lado, a família que liderava a região de Algarve, chamada Avi. Então, é uma disputa para qual tendência vai se instalar na região. Ambas são famílias cristãs. Só que os Avi querem manter uma tendência comerciária, enquanto os Borgonha querem impor um feudalismo na região. Os Avis vencem e expulsam os Borgonha, os Castela, são expulsos de lá, tá? E unificam toda esta área. Lembra qual foi o combinado que a gente falou sobre a questão de que é um país? Um país não é aquele que tem um território definido? Agora já tem um território definido. Este é o meu território. E esse território, aí eu vou apagar de novo agora para escrever. Esse território é formado por duas áreas, vê se você concorda comigo. Ele é formado por essa área norte e por essa área sul. A área norte era o condado portucalense. Era o condado portucalense. A área sul era a região de Algarves. E agora, as duas áreas estão na mão da mesma pessoa, de um homem chamado Dom João, que vai ser coroado rei, Dom João I, rei do condado portucalense e de Algarves. Eu não sei se vocês chegaram com metralha no ano de 1815 na matéria História do Brasil este ano, mas tenho certeza que vocês estudaram isso no ano passado ou no primeiro ano. Deve ter sido no ano passado. Onde o Brasil recebeu a família real. E essa família real que veio para cá, liderada por Dom João VI, não é nem membro dessa família, tá? É outro João. Dom João VI. Ele levou o Brasil a Reino Unido. Não sei se você lembra dessa matéria. O Brasil ganhou o nome de Reino Unido. Portugal, Brasil e Algarves. Agora você sabe por que o nome é Portugal, Brasil e Algarves. Porque o nome de Portugal sempre foi Portugal e Algarves. Quando a gente fala Portugal, é metonímia. O nome do país que te colonizou é Reino Unido, Portugal e Algarves, fundado pela dinastia de Avis no ano de 1384, durante a Guerra de Reconquista. Vou repetir isso para ver se vocês entenderam. O nome original de Portugal é Reino Unido, Portugal e Algarves, formado pela dinastia de Avis, durante a Guerra de Reconquista. Dom João I, rei de Portugal. É metonímia, ok? Este é o processo de formação do Estado português. Né? Português. E é por isso que muita gente, às vezes, escuta a palavra Algarves na aula de História do Brasil, e como ele não teve uma aula de História do Português de Portugal direitinho, ou não lembra, ele fica falando, quem que é esse Algarves? Algarves é só o lugar que originou o Estado português. O Estado português, então, está unificado, tem um rei, tem uma tendência comerciária, como você deve ter reparado, e é católico, apostólico, romano. Esse é o nascimento de Portugal. Beleza? Então, acabamos de parir Portugal. Enquanto Portugal estava sendo formado, o lado de cá, você vê que os caras foram bons, hein? Enquanto Portugal nasce no século XIV, então agora você já tem Portugal aqui. Qual é a família que governa Portugal? A dinastia dos Avis. Do lado de cá, os Castela, junto com os Leão, dominaram toda essa área laranja. Enquanto os Aragão dominam toda essa região aqui, ó, incluindo esta área. Os Aragão dominam os Navarra, de forma que só sobrou duas famílias de verdade. A família de Castela e a família de Aragão. Só as duas estão se destacando. E estamos no século XIV. Quando fica claro que a resistência verdadeira está só nesta área aqui, ó. Deixa eu ampliar o outro mapa. Só nessa. Não, só mais um. Então, a única área verdadeira é essa. Aqui eu ainda tenho a presença de mouros, que são os muçulmanos. Acontece que os Castelo e o Aragão acharam que se eles se unissem, seria mais fácil de vencer os mouros. E possivelmente eles estavam certos. Por isso, em 1379, nasce Portugal. Em 1479 até 84, que é o processo de unificação. Tá? Em 1400,
1279, 100 anos depois, exatos, tá? A família de Castela se une por casamento à família de Aragão. E com essa união, isto agora é Espanha. Portanto, qual é a diferença de Espanha e Portugal? Portugal nasce por meio de uma revolução armada, chamada Revolução de Avi, enquanto a Espanha nasce por uma aliança entre duas poderosas famílias por meio de casamento. Isabel de Castela se casa com Fernando de Aragão e o casamento deles unifica todo esse território e eu passo a chamá-lo de Reino da Espanha. O Reino da Espanha tem um problema que Portugal não tem. A presença no sul do seu território de uma resistência moura de uma área chamada Granada. Então, tá vendo a diferença? Enquanto Portugal já nasce e não tem inimigos mais, tá centralizado, tá estável, a Espanha nasce, mas tem um problemaço, que é a região de Granada. Me permitam uma revisão rápida disso aqui com vocês, tá? Para ter certeza que todo mundo entendeu. O processo, então, de guerra de reconquista vai estar associado originalmente a 4 famílias, certo? A família de Leão, a família de Castela, a família de Navarra, é Navarra, tá? Não é Navarra, não. E a família de Aragão. Ok? No decorrer do processo histórico, a família de Castela, junto com a família de Leão, vão se unificar no século XIII, por meio de casamento. E os Castelas se destacarão nessa aliança, tá? De forma que o Leão vai ficar em segundo plano. Ainda no século XIII, os Castelas formam uma segunda aliança com uma outra família chamada Borgonha. E, junto com essa família, assumem o controle do condado portucalense. E está dominando a sua área. A sua área ela continua dominando. Os Aragão e os Castelas se unem, sendo que, na verdade, os Aragãos dominam os Castelas. Não é uma aliança, é um domínio. De forma que, do lado espanhol, só tem Aragão e Castela. Do lado de cá, o condado portucalense enfrenta a região de Algarves, sob liderança de Dom João, que vence, destruindo o domínio Borgonha e Castela e formando o Estado português. Como resultado, unificando região de Algarves e condado portucalense, unifica os dois e forma aquilo que você conhece com o nome de Portugal. Nasceu Portugal. E do lado de cá, a família dos Castela se une à família dos Aragão no século XV por meio de um casamento. Lembrando de que esse casamento foi interessante para os dois, porque agora eles uniram força para continuar a luta contra os mouros na última região que eles estavam, que era Granada, que é o último reduto. Tá bom? Para quem quiser saber, eu precisaria segurar isso um pouquinho, mas eu sei que vocês são afoitos. Na guerra contra os mouros, eu venci, mas apenas em 1492. Então, eu vou demorar um pouquinho agora, mas vou vencer. Deu para entender isso aqui, gente? Fechou? Porque eu queria aproveitar e fazer uma palhinha de uma coisa aqui agora. Que não é matéria minha, é matéria do Metralha, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente para ajudar você a reforçar o conteúdo, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida disso que a gente fez, eu vou fazer essa palhinha. Estou esperando um segundinho, tá aqui, esse é o último slide meu, olha lá, tá vendo? Aí já teria a Espanha e Portugal. Ele pinta a região de Navarra aqui, mas ela está dentro do território espanhol, tá? Essa área aqui, ó, que vocês estão vendo de amarelo, está dentro do território espanhol. E eles até hoje têm um sentimento separatista. É a região de Pamplona, é a região ali de Navarra, onde vai estar o que você conhece hoje como catalões, a Catalunha, tá bom? Então, você tem
toda essa resistência. Mas você tem dois países. Um país que é chamado de Portugal, que está meio óbvio aqui, né? O Estado português. O Estado português. Tá vendo como é que você tem que fazer um território num país? E também temos o Estado espanhol. O Estado espanhol. Que inclui, por favor, a área que um dia foi dos Navarros, apesar de eles não ficarem nem um pouco felizes com isso. Portanto, sem medo de estar errado, o Estado espanhol nasceu da união de duas famílias, Castela e Aragão. Tá? Só que esse território que agora eu marquei de vermelho foi o último a ser conquistado apenas, como diz o meu próprio mapa, em 1492. Só que a unificação é de 1479. Portanto, esse é o período de espaço e tempo que eu tenho para lutar ainda. Por que isso é relevante? Porque enquanto esse aqui nasceu no século XV, que é a Espanha, e esse mesmo nasceu, mas ainda não estava em paz, o lado de cá, que é Portugal, porra, o cara nasceu no século XIV, um século antes, e não tinha inimigos. Aí, qual a relevância disso? Realmente, gente, tá aqui a resposta. Ó. Vê se você não lembra de cada coisinha dessa que Vossa Senhoria estudou com a mãe tralha.